Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Cada quarto tem uma entrada. Não precisa ser grandioso, nem precisa estar constantemente acessível. Simplesmente pela sua própria definição, uma sala não pode ser uma sala sem entrada e saída. No entanto, toda regra tem uma exceção. Eu vi a exceção a essa, bem no fundo da minha casa. Tão profundo, na verdade, que não tenho a menor ideia de onde exatamente fica essa sala. Mas eu sei que está perto. Já ouvi pessoas lá dentro e até estive eu mesmo. Entre mim e minha irmã, meus pais têm 2 filhas. Eu fui o último a conseguir a minha própria casa, apesar de ser um ano mais velho. Meu encontro com o quarto ocorreu apenas alguns dias depois de me mudar. Eu não estava fazendo nada em particular, apenas descia as escadas. Uma atividade perfeitamente mundana, na qual nem sequer pensamos. Significa ir do ponto A ao ponto B. Mas o que acontece quando o ponto C fica no meio? Quando paramos de prestar atenção para onde vamos parar? Cada passo rangia suavemente abaixo dos meus pés. Algo que não me incomoda, mas parecia particularmente mais alto do que o normal nessa ocasião. Talvez tenha exigido mais atenção do que eu imaginava, porque, naquele passo final, tropecei. Não o suficiente para cair no chão, mas o suficiente para tropeçar e perder o equilíbrio. Quando me recuperei da queda, momentaneamente, a casa percebeu minha falta temporária de concentração. O quarto mudou. Paredes de cor esbranquiçada me cercavam, com a maior parte da tinta rachando e descascando com o tempo. As tábuas do piso eram visíveis e ásperas. Mesmo com meias, eu podia sentir as pontas de madeira pressionando dolorosamente a minha pele. O ar parecia tenso para respirar. Um cheiro de mofo e poeira encheu meus pulmões. A sala estava iluminada, embora faltasse qualquer fonte de luz específica. Simplesmente parecia emanar de um pilar de madeira grosso e retorcido no centro da sala. Em um canto, um colchão velho tinha poeira suficiente para ser insuportável. Mesmo limpo, não parecia muito confortável. Desnecessário dizer que fiquei mais do que confuso. Minha mente quis instintivamente refazer os meus passos, apesar do fato de que eu não poderia ter me perdido. Essa era a minha casa, com minha escada. Eu me virei para voltar. Demorei muito para perceber que as escadas não estavam mais lá. No lugar delas, nada. Menos que nada, até. Não havia nenhuma evidência de qualquer entrada ou saída. Sem janelas, sem escadas e, certamente, sem portas. Minha claustrofobia começou a se instalar. A minha mente havia parado de procurar uma explicação e agora estava apenas decidido a encontrar uma saída. Uma façanha impossível, causada por uma sala igualmente improvável. Senti minha frequência cardíaca aumentar e caí no chão. O tempo parecia estar se movendo lentamente. Cada canto dos meus pensamentos concentrava-se apenas nas paredes ao meu redor. Elas podiam não estar se aproximando, mas os meus medos estavam. Quando meus joelhos atingiram o chão, eles pousaram em um material macio, quase lanoso. À medida que minha visão se concentrava e minha mente acelerada se acalmava, percebi que estava no meu corredor. A luz do sol entrava pela janela, lembrando-me que eu estava livre para sair a qualquer momento. Imediatamente fui dar um passeio. Eu precisava sentir o ar exterior. Eu não contei a ninguém sobre isso na época,
Com toda a honestidade, deixei isso afundar lentamente no fundo da minha mente. Depois de alguns dias, não pensei mais nisso. Eu não tinha esquecido. Como eu poderia esquecer algo assim? Eu simplesmente afastei isso. E foi até a minha irmã encontrar o quarto. Apenas 5 dias depois do meu encontro, ela apareceu para visitar e ver a casa pela primeira vez. Eu disse a ela que faria um tour com ela. A casa parecia tomar essa liberdade por mim. Lembro-me especificamente de estar no meu quarto, lá em cima, limpando algumas coisas. Ela sempre teve o quarto mais limpo quando criança e parte de mim só queria que ela percebesse que eu estava mais maduro agora que morava sozinho. Eu não estava falando alto. Eu teria ouvido a porta se alguém tivesse batido. Eu tenho certeza disso. Mas nunca ouvi uma batida. E eu a ouvi gritar. Não ecoava pela casa, parecia subir pelas paredes como um ruído abafado. Por toda parte, seu grito enquanto eu descia correndo. Socorro! Eu a ouvi gritar. Cadê você? Ela parecia apavorada. Onde você tá? Eu gritei de volta, repetindo a pergunta dela. Eu percebo agora que isso não ajudou em nada e nem sequer respondi a ela. Mas, no pânico do momento, eu só queria encontrá-la. De alguma forma, mesmo no andar térreo, a voz dela parecia tão distante quanto no andar de cima. Abri a porta da frente e entrei no jardim. Só então, o som pareceu mudar. Estava claramente vindo de dentro da casa. Eu me virei, mas ao entrar no corredor, esbarrei na minha irmã. Nós nos agarramos. Onde diabos eu tava? A pergunta por si só fez a minha mente pensar na minha experiência. Eu me afastei do seu abraço, agora me sentindo igualmente trêmulo. Um quarto sem portas. Seu silêncio falou por ela. Ela também tinha visto. E ela começou a explicar. Você não estava atendendo a porta, então eu entrei e achei o lugar estranho, mas eu não esperava isso. Outro exemplo de não ter consciência do que está ao seu redor. Quando eu fechei a porta atrás de mim, ela simplesmente desapareceu. Eu corri e de repente esbarrei em você e o quarto desapareceu. Sentamos e contei a ela sobre a minha experiência. Contamos aos nossos pais. Agora eu me sentia mais confiante em contar às pessoas, já que eu não estava sozinho no assunto. Mas, obviamente, eles apenas viram isso como uma estranha história de fantasmas. Que assustador. Sério, essa foi a primeira coisa que o nosso pai disse. Os acontecimentos traumáticos não foram simplesmente pela natureza do seu absurdo, nada mais do que uma história. Seu tom mudou quando ele veio me visitar, poucos dias depois. Não aconteceu imediatamente, mas não demorou muito. Ele estava sentado no sofá com a mamãe há cerca de meia hora. Onde é o banheiro? Lá em cima, a primeira porta que você vê. Vai estar aberta. Eu me senti um pouco culpado. No fundo, eu acho que sabia que ele encontraria o quarto. Quando ele voltou com uma expressão pálida, tive minha resposta. A minha mãe parecia preocupada e com razão. Parece que você viu um fantasma. Você tá bem, querido? Ela falou gentilmente enquanto se levantava para caminhar até ele. Ele viu o quarto. Eu expliquei para ela. O rosto perplexo da mamãe mostrou que ela não tinha certeza do que eu queria dizer, então papai terminou a explicação. O quarto, aquele sem portas. A mamãe, é claro, também experimentou isso no final da visita, ao sair pela porta da frente. Papai estava segurando a mão dela em um momento, mas no momento seguinte ela havia sumido. Como nos demais casos, ela voltou alguns momentos depois, embora abalada. Todo mundo que visita consegue ver a sala. Não há exceções. Cada pessoa que já visitou a minha casa viu o quarto em algum momento antes de sair. Então, eles são devolvidos com segurança e rapidez. O que é ainda mais estranho é que isso nunca ocorre mais de uma vez. Uma única visita é tudo que alguém parece ter permissão. Membros da família, amigos, empregadas, motoristas de entrega que vão um passo longe demais. Se você passar por aquela porta da frente, verá a sala. Isso tem sido verdade há 3 anos, desde que eu comecei a morar aqui.
tornou-se quase encantador. Ontem à noite eu conheci um cara enquanto estava com amigos. Ele era legal, quase tinha uma sensação familiar nele. Depois de conversar um pouco, contei a ele sobre o quarto. Ah, sim, muito engraçado. O seu ceticismo estava aparecendo. Eu tô falando sério, pergunta a qualquer um dos meus amigos aqui, todos eles já viram. Ele não perguntou a nenhum deles. Talvez ele tenha pensado que parecia tão louco quanto eu. Olha, esse é provavelmente o jeito mais estranho que alguém já tentou me levar para casa. Eu sorri com esse pensamento e pensei: bem, por que você não me descobre? E assim, fomos embora. Ele pareceu fazer uma pausa quando viu a casa, já pálido. Eu nunca tinha visto alguém parecer tão assustado com a sala antes mesmo de vê-la. Eu disse a ele que não havia nada a temer, e depois de um momento, ele se desculpou enquanto me seguia para dentro. Uma vez lá dentro, sua compostura ficou mais calma. Ele imediatamente me disse que iria usar o banheiro. Sem sequer perguntar onde era, ele simplesmente presumiu que era lá em cima e foi até lá. Estranho, eu pensei, mas a minha mente estava mais focada no próximo testemunho da sala. Fiquei animado para provar que suas dúvidas estavam erradas. Estranhamente, ele voltou sem ter visto. Ah, leva algum tempo para algumas pessoas. Deixa eu te mostrar o resto da casa. Quanto mais você se movimentar, mais rápido isso vai acontecer. Eu o levei para um tour pela casa. Quando chegamos à última porta do andar de cima, o meu quarto, ele sorriu para mim. Talvez isso aconteça se entrarmos lá. Eu sorri de volta, sabendo que sua confiança seria abalada quando ele visse a sala sem portas. Quando virei de costas para ele e abri a porta do quarto, senti sua presença desaparecer. Quando me virei, confirmei a minha suspeita. Ele havia sumido. Meu Deus! O som da sua voz subindo pelas paredes. Onde eu tô? Eu te disse. Você acredita em mim agora? Bem, sim. Quanto tempo isso dura? 1 minuto no máximo, eu falei enquanto ria. No entanto, toda regra tem uma exceção. Depois de alguns minutos, comecei a ficar preocupado. Depois de 1 hora, ele me implorou para ajudá-lo. Já se passou uma noite inteira, e a sua voz parou. A sala sempre retornava às pessoas, sempre. Por que esse homem foi a exceção? Eu queria tê-lo ajudado, mas nem sei por onde teria começado. Chamar a polícia parecia fora de questão. Como eu explicaria que a casa havia sequestrado alguém? Eu falei com ele a noite toda, tentando ajudá-lo a encontrar uma saída, mas nós dois sabíamos que ele não sairia até que a casa permitisse. No final, ele desistiu. Ele começou a falar sobre o quão arrependido ele estava. Na época, pensei que ele quisesse dizer sobre visitar a casa, mas pensando bem, acredito que ele quis dizer outra coisa. Ele continuou falando sobre fazer a coisa errada na hora errada. As últimas palavras que o ouvi dizer antes de parar de entendê-lo inteiramente foram as mais reveladoras. Vai me manter aqui. Ele estava falando de mim? Ou ele sabe algo que eu não sei? Pesquisar ainda mais o meu endereço resultou em um desenvolvimento interessante. Ele era o proprietário anterior dessa casa. Talvez inconscientemente eu o reconheci, intrigado com sua familiaridade. Nunca conheci o proprietário anterior antes de comprar a casa, mas não pode ser coincidência. Eu devo tê-lo visto em algum lugar antes. Também encontrei uma listagem antiga dessa casa, de alguns anos antes de me mudar. A planta original tinha um porão, algo que falta atualmente nessa casa. Poderia ser esse o quarto? Um amigo dele veio hoje perguntar se ele ainda estava aqui. Expliquei que ele havia saído durante a noite. Seu amigo entrou e saiu. Ele nunca viu o quarto. A sala sem portas encontrou o seu prisioneiro e ninguém entrou lá de novo.